Sei que este assunto é muito caro ao coração do Sr. Hoover. Sei que ele preferiria ver sobre o experimento confiado às mãos do povo americano. Algumas estrelas de Hollywood nunca se contentaram apenas com seus nomes em luzes. Elas queriam seus nomes na cédula. O que acontece quando celebridades da Era de Ouro trocam os estúdios por campanhas, trocando falas de roteiro por discursos políticos? Prepare-se, estamos revelando uma tradição bizarra e raramente contada de Hollywood, as lendas do cinema que tentaram entrar na política americana. Qual ídolo esquecido tentou ofuscar os profissionais da política e o que aconteceu quando os holofotes iluminaram a cabine de votação? Fique por aqui. Esta é uma história que Hollywood nunca ousaria aprovar. George Murphy. Aqui está uma reviravolta digna de um musical de Hollywood. George Murphy, outrora o rei dos números de dança rápidos e sorrisos encantadores, saiu diretamente do brilho dourado da MGM e entrou nos corredores enfumaçados do Senado dos Estados Unidos. Departamento de Efeitos por desenvolver um novo método de simular neve caindo em cenários de filmes. Se você piscou durante a aula de história, provavelmente perdeu essa trama. E a história de Murphy é tão dramática quanto qualquer um de seus clássicos em preto e branco. Imagine isso. É a década de 1930. A depressão está afetando e o público anseia por escapismo. Murphy entrega, dançando ao lado de lendas como Fred Astaire e Ginger Rogers, acumulando créditos em sucesso após sucesso. Ele não era apenas um figurante. Ele era o cara a quem os estúdios recorriam quando precisavam de um toque de alegria e uma dose de carisma. Mas por trás do sorriso deslumbrante, Murphy alimentava ambições que nenhum musical poderia conter. Enquanto a Segunda Guerra Mundial avançava, ele começou a se envolver na política sindical, eventualmente liderando o Screen Actors Guild. Acontece que lidar com egos em Hollywood foi o treinamento perfeito para lidar com senadores em Washington. No final da década de 1950, Murphy era um operador experiente nos bastidores, e em 1964 ele deu um salto que ninguém esperava, candidatando-se ao Senado dos Estados Unidos, na Califórnia. A imprensa chamou isso de piada, apenas mais uma estrela apagada buscando relevância, mas Murphy desempenhou seu maior papel até então, abraçando seu status de forasteiro, encantando eleitores com paradas de campanha folclóricas e usando seu brilho do showbiz como arma. De repente, a cédula da Califórnia apresentava um homem de música e dança, enfrentando políticos de carreira, e ele venceu. Mas, aqui está a reviravolta. O Senado não estava preparado para um ato de Hollywood. As visões anticomunistas de Murphy o tornaram querido pelos conservadores, mas sua dependência da Technicolor, literalmente, ele continuava recebendo um salário da empresa enquanto estava no cargo, e sua incapacidade de projetar a voz após a cirurgia de câncer levaram a sussurros de que talvez, só talvez, o glamour de Hollywood não fosse suficiente no mundo implacável da política. Em 1970, a cortina caiu, Murphy perdeu seu assento e o experimento político de Hollywood desapareceu da memória. Murphy estava à frente de seu tempo ou era apenas uma história de advertência sobre o poder das estrelas que deu errado? De qualquer forma, seu salto dos sapatos de sapateado para o Senado é o tipo de cruzamento de Hollywood que merece um encore, nem que seja pelo espetáculo. Helen Garragan Douglas. Se você está procurando a campanha de difamação mais cruel da história política, não olhe para as manchetes de hoje. Volte para 1950 e conheça Helen Garragan Douglas. Realeza da Broadway que se tornou política, Douglas criou seu próprio espaço em um mundo que odiava mulheres que se recusavam a saber seu lugar. Seu legado? Uma brutal corrida pelo Senado que estabeleceu o modelo para a política suja, ligando para sempre seu nome a um tal de Richard Nixon e a uma campanha difamatória tão desagradável que praticamente inventou o anúncio de ataque moderno. Douglas não era uma aspirante comum de Hollywood. Antes de pisar no Capitólio, ela encantava o público na Broadway, dividindo o palco com estrelas como Melvyn Douglas, seu marido na vida real. Sua voz enchia casas de ópera. Suas performances iluminavam a tela do cinema. Mas o glamour do showbiz não conseguia satisfazer seu espírito inquieto. No final da década de 1930, Douglas mudou de rumo, focando-se no ativismo progressista, defendendo os direitos civis e recusando-se a interpretar a donzela no palco ou fora dele. Eleita para o Congresso em 1944, ela rapidamente se tornou conhecida como a consciência da Câmara, uma voz liberal sem remorsos que lutava por direitos trabalhistas, igualdade racial e um mundo pós-guerra onde a América cumprisse suas promessas. O
realização revirou os olhos, mas Douglas se recusou a encolher, mesmo quando a histeria anticomunista da Guerra Fria atingiu seu auge. Foi então que Nixon atacou. Concorrendo contra Douglas para a vaga no Senado da Califórnia, a campanha de Nixon a retratou como rosa até a roupa íntima, uma alfinetada nada sutil ligando-a ao comunismo e, por extensão, à traição. Panfletos, telefonemas e vazamentos para a imprensa atacavam Douglas diariamente, enquanto Nixon, o futuro presidente, aperfeiçoava as artes sombrias da política. Douglas revidou com inteligência e dignidade, recusando-se a descer ao nível de ataques baratos ou calúnias, mas o dano estava feito. Nixon venceu, lançando sua carreira nacional, enquanto Douglas, rotulada de Dama Rosa, foi afastada do palco político. Hoje, Helen Gahagan Douglas é principalmente uma nota de rodapé, sua glória na Broadway e coragem política ofuscadas por uma das campanhas mais desagradáveis na história dos Estados Unidos. Mas não se engane, sua candidatura não foi um espetáculo secundário. Foi uma batalha pela própria alma da política americana e um lembrete de que as estrelas mais duronas de Hollywood não lutavam apenas por aplausos, mas por mudança, mesmo quando todo o sistema estava contra elas. John Davis Lodge. Acha que um galã de matinê que se torna chefe político é uma invenção moderna? Pense novamente. John Davis Lodge, galã de Hollywood e protagonista dos anos 1930, fez algo que a maioria das estrelas de cinema só sonha. Ele não apenas concorreu a um cargo, ele realmente se tornou governador. Mas esta não foi uma campanha de vaidade. A trajetória de Lodge prova que, às vezes, o elenco mais improvável pode resultar em um segundo ato surpreendente. Antes de apertar mãos na capital do estado de Connecticut, Lodge era uma presença constante na tela grande. Os fãs de filmes clássicos podem reconhecê-lo de Little Women e A Imperatriz Vermelha, compartilhando créditos com Katharine Hepburn e Marlene Dietrich. Com aquele queixo tipicamente americano e credenciais da Ivy League, ele parecia ter nascido para interpretar aristocratas e cavalheiros. Mas o brilho dourado de Hollywood nunca cativou totalmente Lodge. A política estava em seu sangue, literalmente. Seu avô tinha sido um senador dos Estados Unidos, e seu irmão se tornaria um embaixador famoso. A Segunda Guerra Mundial interrompeu sua carreira de ator, enviando Lodge para a Europa como oficial da Marinha e deixando-o mudado pelos horrores e pela camaradagem da guerra. Quando ele retornou, ele fez um balanço. O que antes fora uma promissora carreira no cinema parecia trivial. O momento pós-guerra estava maduro para líderes com novas perspectivas, e Lodge trocou seus ternos sob medida por botões de campanha. Em 1946, ele ganhou uma cadeira no Congresso, e em 1950, Lodge fez seu movimento mais ousado até então. Ele concorreu ao cargo de governador de Connecticut. Céticos, tanto em Hollywood quanto em Hartford, zombaram, chamando-o de diletante, um rosto bonito fora de sua profundidade. Mas Lodge, sempre o estrategista, concorreu como reformador, prometendo modernizar Connecticut e equilibrar suas contas. O público respondeu, elegendo-o por uma margem confortável. O mandato do governador Lodge não foi um passeio no tapete vermelho. Ele enfrentou a construção de rodovias, habitação pós-guerra e batalhas orçamentárias, ganhando a reputação de centrista determinado. Após um mandato tumultuado, ele perdeu a reeleição. Mas Washington ainda não tinha visto o último dele. Ele se reinventou mais uma vez, desta vez como um diplomata viajante, servindo como embaixador dos Estados Unidos na Espanha, Argentina e Suíça, sempre um pouco fora de sintonia com a memória de Hollywood. Hoje, John Davis Lodge é em grande parte esquecido, mais um ator político perdido na névoa dos antigos cinejornais. Mas seu caminho da bilheteria para a urna é puro drama. Parte experimento americano, parte legado familiar, tudo envolto em um roteiro que nenhum roteirista poderia resistir. Se você acha que os políticos de hoje em dia não têm presença de palco, imagine o que Connecticut perdeu quando as câmeras pararam de gravar. Sheila Quayle. Muito antes de abrir caminhos políticos, Sheila Quayle era uma das jovens estrelas mais brilhantes da TV, encantando a América dos anos 1950 como Zelda Gilroy em The Many Loves of Dobie Gillis. Mas a era dourada de Hollywood não recompensava exatamente as mulheres que seguiam suas próprias regras, e definitivamente não havia espaço para uma atriz franca e abertamente gay. O que Quayle fez quando Hollywood fechou suas portas? Ela fez história em um lugar muito mais difícil, a legislatura da Califórnia. Na época em que o mundo ainda assistia em preto e branco, Quayle B.
Surgiu como atriz mirim, cativando o público em programas de rádio antes de completar 10 anos. Dobie Gillis a tornou um nome conhecido, seu timing cômico e sagacidade iluminando salas de estar de costa a costa. Mas por trás das risadas havia uma ambição implacável e uma verdade pessoal que ela não podia esconder para sempre. Quando Quayle foi revelada como lésbica, suas perspectivas de atuação desapareceram da noite para o dia. A perda de Hollywood tornou-se o ganho da Faculdade de Direito de Harvard. Quayle trocou roteiros por livros didáticos e se formou pronta para lutar um tipo totalmente novo de batalha. A rejeição da indústria do entretenimento apenas a tornou mais perspicaz. Depois de se estabelecer como advogada e defensora, Quayle voltou sua atenção para a política em uma época em que poucas mulheres, quanto mais mulheres abertamente gays, ousavam se candidatar. Em 1994, ela quebrou barreiras ao se tornar a primeira pessoa abertamente gay eleita para a Assembleia Estadual da Califórnia. Sua vitória foi mais do que uma conquista para os direitos LGBTQ+, foi uma mudança sísmica em quem poderia reivindicar um lugar no poder. Quayle causou impacto com legislação histórica, leis contra o bullying, proteções para vítimas de violência doméstica e ampliação dos cuidados de saúde para crianças. Ela derrubou o preconceito, muitas vezes se encontrando como a única voz progressista em um mar de insiders cautelosos. A imprensa a apelidou de incendiária. Seus oponentes a chamaram de radical. Quayle nunca hesitou. Ela avançou para o Senado estadual, depois se juntou ao Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, onde suas impressões digitais estão em décadas de reformas progressistas. Para Quayle, a política nunca foi apenas um segundo ato, foi uma reinvenção completa. Ela trocou os aplausos de plateias ao vivo pelas vaias e aplausos do debate público, mudando a Califórnia de maneiras que a maioria dos atores só sonha em influenciar o mundo. Hoje, Quayle é um caso raro, uma lenda de sitcom, cujo verdadeiro legado não foi deixado no celuloide, mas escrito nas leis e nas vidas de milhões. Quando Hollywood virou as costas, ela reescreveu o final. Albert Dekker. Hollywood sempre teve um gosto pelo excêntrico e poucos atores abraçam o bizarro como Albert Dekker. Quer fosse ameaçando o público como um cientista louco em Dr. Cyclops ou exagerando em Kiss Me Deadly, Dekker tinha um talento para roubar cenas e causar problemas fora das telas. Mas a verdadeira reviravolta na história de Dekker, ele trocou os filmes de terror pela Assembleia Estadual da Califórnia, canalizando seu talento para o drama em uma luta implacável contra a corrupção e a histeria da era McCarthy. Nascido no Brooklyn em 1905, Dekker era um talentoso ator de teatro antes de conseguir trabalho constante na era de ouro de Hollywood. Ele interpretou vilões, anti-heróis e policiais cansados do mundo, sempre trazendo um toque de gravidade tanto para filmes B quanto para grandes produções. Mas enquanto outras estrelas ansiavam por prêmios da academia, Dekker estava ansioso para fazer a diferença além dos portões do estúdio. No final da década de 1940, enquanto Hollywood tremia sob a sombra do pânico vermelho, Dekker se levantou contra as listas negras e as caças às bruxas, mesmo que isso colocasse sua carreira em risco. Esse espírito o levou à política. Em 1944, Dekker concorreu e ganhou uma cadeira na Assembleia Estadual da Califórnia. Sua campanha foi ousada, abertamente liberal e abertamente crítica à lista negra de Hollywood. Em vez de bajular magnatas, ele estava lutando pelos direitos dos trabalhadores, proteções trabalhistas e liberdade de expressão. Não demorou para que a velha guarda de Sacramento o rotulasse como encrenqueiro, mas Dekker não vacilou. Ele se manifestou contra abusos de poder e defendeu causas que o tornaram um herói para alguns e um vilão para outros. A carreira política de Dekker foi breve, apenas um mandato, mas foi tudo menos esquecível. Ele ajudou a aprovar medidas sobre segurança pública e saúde mental, tudo isso enquanto mantinha sua conexão com as artes. Fora do plenário legislativo, seus contatos em Hollywood lhe deram uma visão privilegiada sobre a interseção entre negócios, cultura e governo. Em verdadeira moda de Hollywood, a vida de Dekker terminou com controvérsia. Encontrado morto em circunstâncias misteriosas em 1968, seu legado permanece tão complexo quanto qualquer um de seus papéis no cinema. Mas, por um breve e brilhante momento, Albert Dekker transformou seu status de outsider em influência política, provando que, às vezes, os atores mais excêntricos de Hollywood são os mais destemidos nos corredores do poder. Will R. Rogers Jr. O que acontece quando você nasce com o nome de uma lenda, um lugar na mesa do poder de Hollywood e uma voz que poderia encantar praticamente qualquer pessoa?
Se você é Will Rogers Jr., não se contenta em pegar carona. Você derruba o sistema, troca o roteiro e tenta a sorte no Capitólio. Ainda assim, apesar de todo o seu carisma, a jornada política de Rogers Jr. foi um turbilhão de altos, baixos e segundos atos que nunca superaram seu famoso pai. O legado de Will Rogers era e é, praticamente, uma religião na cultura americana. O Will original era mais do que uma estrela de cinema. Ele era uma consciência nacional, distribuindo humor e sabedoria do vaudeville, ao rádio e à tela de prata. Seu filho cresceu à sombra disso. Sabedoria descontraída, adquirindo o talento familiar para contar histórias e fazer comentários políticos. Mas enquanto o humor do pai era unificador, as ambições do Júnior eram mais afiadas, mais famintas. Rogers Jr. começou sua carreira como ator em Hollywood na década de 1940, estrelando papéis que se apoiavam na imagem folclórica de seu pai. Mas ele era inquieto, uma mente inquieta, um veterano de guerra e um escritor editorial afiado que ansiava por uma luta maior do que o estúdio. Em 1943, com a Segunda Guerra Mundial em curso e a América em um ponto crucial, Rogers Jr. concorreu ao Congresso na Califórnia. Sua proposta? Corte a encenação política, traga de volta a honestidade e sirva o cidadão comum, uma página tirada diretamente do manual do velho Rogers. Ele venceu, trazendo espetáculo e conversa direta para a Câmara dos Representantes, mas a política, como sempre, tinha suas armadilhas. Rogers Jr. se viu cercado pela burocracia, seu idealismo lentamente desgastado pela realidade de Washington, D.C. Embora ele defendesse os direitos dos veteranos e a reforma educacional, o trabalho o desgastava. Após um único mandato, ele renunciou, mais tarde, candidatando-se ao Senado dos Estados Unidos em 1946, e perdendo por uma grande margem. Hollywood chamou novamente, mas a magia nunca realmente voltou. Se Will Rogers Jr. é esquecido hoje, não é por falta de ambição ou coração. É porque ele nunca parou de lutar com o mito de sua família preso entre dois mundos, nunca conseguindo levar o coração do país para a capital, ou a capital de volta para o coração do país. No final, ele é um símbolo de todo herdeiro de Hollywood que tentou trilhar seu próprio caminho, parte história, parte tragédia, e totalmente americano, de maneiras que desafiam uma única manchete: Glenda Farrell. Você conhece Glenda Farrell como a repórter esperta e falante, Torch Blaine, uma mulher que nunca encontrou um mistério que não pudesse resolver ou um homem que não pudesse superar. Mas na década de 1940, Farrell trocou o filme noir pelo drama da vida real da política de Los Angeles, candidatando-se ao conselho da cidade numa época em que se esperava que a maioria das atrizes apenas sorrisse, posasse e ficasse fora dos assuntos da cidade. O resultado? Uma campanha tão corajosa e incomum quanto qualquer história de detetive que ela trouxe à vida na tela. A ascensão de Farrell em Hollywood não foi por acaso. Em meados da década de 1930, ela era uma das estrelas mais confiáveis da Warner Brothers, chamando a atenção em dramas pré-código e criando um nicho como a durona do cinema. Fora das telas, ela era igualmente direta, expressando-se abertamente sobre os direitos das mulheres, questões trabalhistas e as duras realidades enfrentadas pelos angelenos durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a escassez de moradia, o racionamento e a corrupção começaram a atingir a classe trabalhadora de Hollywood, Farrell decidiu abandonar os bastidores e tomar uma posição onde importava, no governo local. Sua campanha para o conselho da cidade de Los Angeles estava longe de ser glamourosa. Farrell percorreu as ruas, encontrando eleitores comuns em bairros da classe trabalhadora, prometendo lutar por habitação justa, policiamento honesto e melhores condições para artistas e trabalhadores do cinema que muitas vezes eram deixados para trás. Ela não se importava com máquinas partidárias ou com os guardiões políticos de Hollywood. Em vez disso, ela se candidatou com os mesmos valores que Torch Blaine defendia: determinação, justiça e destemor. Claro, a celebridade de Farrell era tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela recebia atenção, mas também ceticismo. Foi apenas um golpe publicitário? Outra atriz brincando de política? Farrell respondeu com substância, apoiando suas promessas com uma plataforma bem pesquisada e propostas de políticas incisivas. Ainda assim, a era não estava pronta para uma mulher, muito menos uma atriz, que se recusava a seguir as regras. Ela perdeu a eleição, mas ganhou a admiração dos eleitores que a viam como mais do que apenas uma estrela de cinema. A campanha política de Glenda Farrell foi em grande parte esquecida nos livros de história, ofuscada por sua filmografia e,
e as marés cambiantes de Hollywood. Mas sua ousada candidatura à prefeitura foi uma prévia das batalhas que ainda são travadas hoje, sobre quem pode liderar, quem pode falar e por que a representação importa. Em uma cidade construída sobre sonhos e reinvenção, Farrell provou que você não precisa vencer a eleição para deixar sua marca na história. James Roosevelt. Antes de ser um congressista, James Roosevelt teve um lugar na primeira fila da história americana e um trabalho paralelo em Hollywood que faria qualquer aspirante a magnata sentir inveja. O filho mais velho de Franklin e Eleanor Roosevelt, James cresceu alternando entre Hyde Park e as colinas de Hollywood, equilibrando o peso de um legado presidencial com um talento para o showbiz que a maioria dos políticos só pode invejar. Sua história não é apenas política, é um caleidoscópio de privilégio, pressão e uma busca exclusivamente americana por influência. No final da década de 1930, antes que a guerra e a política tomassem o centro do palco, James Roosevelt construiu uma carreira surpreendente como executivo de estúdio na Samuel Goldwyn Studios. Ele negociava acordos, socializava com estrelas e até apareceu em alguns filmes, aprendendo rapidamente que Hollywood era tão implacável e astuta quanto qualquer campanha. Amigos o descreviam como encantador, ambicioso e sempre ciente da espada de dois gumes que era o nome Roosevelt. Mas os filmes, com todo o seu glamour, não conseguiram mantê-lo. À medida que os Estados Unidos se aproximavam da Segunda Guerra Mundial, Roosevelt juntou-se aos fuzileiros navais e serviu com distinção, ganhando medalhas por bravura. Após a guerra, ele se aventurou em seguros, negócios e política democrata, finalmente dando seu grande salto em 1954 ao concorrer ao Congresso na Califórnia. Ao contrário de algumas histórias de Hollywood para a política, a candidatura de Roosevelt não foi vista como uma piada. Ele combinou a astúcia política de seu pai com seu próprio conhecimento interno de ambas as costas, agitando-se em Hollywood, navegando pelo Capitólio. No cargo, ele lutou por benefícios para veteranos, direitos civis e grandes reformas na saúde. Mas a sombra de Roosevelt nunca estava longe. Críticos o acusavam de se aproveitar do nome da família, enquanto aliados elogiavam sua independência. Escândalos eventualmente o alcançaram e Roosevelt enfrentou investigações de ética nos anos 1960 por negócios, mas seu impacto foi real. Ele serviu por mais de uma década, deixando um legado moldado tanto por filmes e mitos, quanto pelos corredores do Congresso. Hoje, James Roosevelt é uma nota de rodapé, tanto em Hollywood quanto em Washington, um homem que tentou unir dois mundos e se viu para sempre equilibrando os holofotes de ambos. Ben Jones. Ben Jones pode ser mais conhecido pelo público como Cutter, da série de TV Os Gatões. Mas antes de seu charme sulista torná-lo um ícone da cultura pop, nos anos 1970, Jones era um ator e músico em dificuldades, lutando por qualquer papel que Hollywood lhe oferecesse durante sua era dourada em declínio. Sua história é de pura tenacidade, ascendendo de papéis obscuros e não creditados, e do circuito teatral difícil e tumultuado a um assento no Congresso, onde trouxe teatralidade e o coração de um rebelde para a política americana. A carreira inicial de Jones é uma ode a todos os azarões de Hollywood. Nos anos 1960, ele lutava por trabalho no palco, conseguindo pequenas aparições na TV e trabalhos no teatro, enquanto fazia bicos como cantor folk em bares enfumaçados. Ele nunca alcançou o status de protagonista, pelo menos não na tela. O que o diferenciava era um profundo e áspero senso de justiça, independentemente do local. A agitação racial e social da época deixou sua marca em Jones, que se tornou um ativista vocal dos direitos civis muito antes de ser moda os artistas se posicionarem. No final dos anos 70, com mais alguns créditos e cicatrizes, a sorte de Jones mudou. Os Gatões o tornaram um nome conhecido, mas em vez de surfar nessa onda para sempre, Jones mudou de direção novamente. Ele voltou às suas raízes na Geórgia, trocando os estúdios de gravação pela campanha eleitoral e aproveitando seu charme populista para concorrer ao Congresso dos Estados Unidos. Câmara dos Representantes em 1986. Sua campanha foi clássica de Ben Jones, simples, direta e destemida. Ele criticou a corrupção, denunciou a injustiça e lembrou aos eleitores que nunca esqueceu de onde veio. Jones venceu, servindo 2 mandatos no Congresso, onde defendeu os direitos dos trabalhadores, causas ambientais e lutou arduamente pela América rural. Ele não era um político comum. Seus discursos eram pontuados por anedotas, seu jeito desarmadoramente direto e seu guarda
às vezes mais loja de país do que Capitólio. Jones perdeu seu assento nos anos 90 durante uma onda de redistritamento e mudanças nos ventos políticos. Mas ele se recusou a desaparecer. Em vez disso, voltou para o entretenimento, ativismo pelos direitos civis e a administrar uma amada loja de lembranças dos Dukes. Sua jornada é uma prova de que, tanto em Hollywood quanto na política, as figuras mais memoráveis são aquelas que nunca se encaixam totalmente no molde, que trazem um pouco de caos, coragem e carisma aonde quer que vão. Ronald Reagan. O nome de Ronald Reagan pode agora ecoar na história como um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos, mas não se esqueça de que ele começou como um ator de Hollywood de nível médio, cujos papéis mais conhecidos eram frequentemente como o mocinho em uma série de filmes B e como o sincero apresentador do General Electric Theater. O salto de Reagan de Hollywood para a Casa Branca não foi apenas uma mudança de carreira. Foi uma mudança de paradigma, um material do mito americano e um modelo para todos os políticos celebridades que viriam. Os primeiros anos de atuação de Reagan foram pouco notáveis pelos padrões de Hollywood. Claro, ele interpretou George Gipp em Knute Rockne, All American, e estrelou ao lado de um chimpanzé em Bedtime for Bonzo, mas nunca esteve no topo da lista A. Ainda assim, Reagan era um mestre em se conectar com o público, tanto na tela quanto fora dela. Seu verdadeiro dom, contar histórias. Como presidente do Sindicato dos Atores durante o tumultuado período do Medo Vermelho, ele aprimorou suas habilidades, negociando com os estúdios, enfrentando a lista negra comunista, pelo menos no papel, e cultivando uma reputação como a voz da razão de Hollywood. Mas, no final da década de 1950, os papéis no cinema haviam secado. Em vez de desaparecer na nostalgia, Reagan se reinventou. Ele viajou pelo país como porta-voz corporativo, construindo conexões políticas nos círculos empresariais e conservadores da Califórnia. Quando a década de 1960 chegou, ele estava pronto para seu close-up, não em um filme, mas na campanha eleitoral. Concorrendo ao cargo de governador da Califórnia em 1966, Reagan foi descartado pelos analistas como um peso leve. Afinal, o que um ex-ator sabia sobre governar o estado mais populoso do país? Acontece que, mais do que qualquer um esperava, Reagan fez campanha com cortes de impostos, discurso duro sobre o crime e uma visão otimista para o futuro da Califórnia. Sua vitória chocou o establishment e enviou uma mensagem clara. A América estava pronta para um novo tipo de líder. Alguém que sabia como trabalhar com uma câmera, entregar uma frase de efeito e nunca deixe os fatos atrapalharem uma grande narrativa. Os 2 mandatos de Reagan como governador abriram caminho para sua transformação final. Em 1980, ele venceu a presidência com uma vitória esmagadora, surfando em uma onda de reação conservadora, mal-estar econômico e puro carisma de Hollywood. Como presidente, Reagan redefiniu o conservadorismo americano, iniciou uma corrida armamentista que ajudou a acabar com a Guerra Fria e proferiu frases que perdurariam mais do que seus papéis cinematográficos mais icônicos. Sr. Gorbachev, derrube este muro. Para o bem ou para o mal, ele tornou a política de celebridades não apenas possível, mas inevitável. A jornada de Ronald Reagan é prova de que, às vezes, a melhor atuação política não é roteirizada em Washington, mas ensaiada em Hollywood. Posso definir a meia-idade, é quando você se depara com 2 tentações e escolhe aquela que te levará para casa às 9 horas. E aí está, 10 celebridades esquecidas que assumiram seus maiores riscos não sob os holofotes, mas nas urnas. Fama, ambição e um talento para o dramático, eles trouxeram tudo isso. Mas a política, como vimos, nem sempre está pronta para um final de Hollywood. Xerexumós, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se e compartilhe se você ama as lendas de Hollywood antigo. Quem sabe, talvez a próxima estrela política esteja escondida em uma marquise desbotada.
tenho certeza se é uma boa ideia nos encontrarmos no meio do nada. Às vezes, o silêncio fala mais alto que as palavras, e isso pode ser avassalador.